E bendizer o santo nome dele, pois ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Peço que vocês abram suas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Romanos. Hoje se inicia a série de mensagens em Romanos, e desta feita o pastor me deu a responsabilidade de trazer a introdução de Romanos. Eu tenho um pedido a fazer a vocês nessa noite. Eu peço que fiquem atentos. Eu peço que não conversem. Eu peço que prestem bastante atenção, porque o que eu vou ministrar aqui hoje não é capítulos, não é versículos, mas sim o que eu vou pregar aqui hoje é contexto histórico, é porque Paulo escreveu, a trajetória dele em Roma, o que ele passou, o que os historiadores falaram sobre a carta a Romanos. Então eu peço que você preste bastante atenção, para que nos próximos capítulos que forem pregados aqui, você está ciente do que vai estar sendo falado. Amém? Eu posso contar com a atenção de vocês? Romanos capítulo de número 1, versículo 1, 16 e 17, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Como o início da carta ou a epístola, ela inicia falando sobre isso. O autor que escreve esta carta é Paulo. Ele tem um tema central sobre esta carta em Romanos, e o tema é revelação da justiça de Deus. Ou seja, Paulo ele vai escrever esta carta com um tema e com um intuito, qual? Mostrar a justiça de Deus, ela sendo revelada através das palavras. Paulo ele vai escrever esta carta cerca do ano 57 depois de Cristo. Romanos, ela é a carta que eu posso dizer que os historiadores não consideram ela como uma simples carta, mas sim ela como um tratado teológico às igrejas. Quando eles começam a ler e a estudar, eles olham que em Romanos há estratégias, há situações que podem ser passadas para a edificação da igreja, para problemas que estão acontecendo. Eles pegam a carta de Romanos e colocam como este intuito. Ela também é considerada o maior compêndio teológico do Novo Testamento. É por isso que talvez ela seja colocada na Bíblia como a primeira carta que Paulo ele escreve. É interessante que quando Paulo ele vai fazer isso, os estudiosos eles vão olhar e vão dizer que não é simplesmente uma carta. Paulo, quando ele escreve Romanos, ele estava no ápice dele, do seu conhecimento, do seu entendimento inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que Romanos é uma das cartas que servem para doutrinar, porque Paulo
ele investiu uma boa parte do seu tempo para enviar esta carta para Roma. Paulo afirma que muitas das vezes planejou ir para Roma, mas sempre ele era impedido. Ele tinha o desejo, quando ele planejava e dizia, eu estou indo, acontecia algo e ele não chegava. E era como aqueles crentes que estivessem em Roma, tivessem desacreditado das palavras de Paulo. Quando Paulo dizia, estou indo para Roma, os crentes olhavam e diziam, eita, Paulo está chegando. E Paulo não chegava. Paulo mandava outra carta e dizia, estou indo, e não chegava. E os crentes ficavam esperando. Até o momento de que Paulo, ele diz, olha, eu estou indo para Roma. E os crentes olham e dizem, está certo, Paulo, quando tu vir, tu chega, tu vem. Ou seja, aqueles crentes que estavam em Roma, já não mais acreditavam que Paulo chegaria lá. E muitas das vezes é assim, a gente não entende. Muitas das vezes a gente quer tratar, a gente quer fazer algo por alguém, e sempre Deus intervém e diz, não é o momento. Não é agora, Paulo, você vai para Roma, mas não é agora. Espere um momento. Muitas das vezes a gente quer ajudar, quer intervir. Muitas das vezes o Senhor diz, ei, não coloque a mão, calma. Eu estou trabalhando, vai chegar o momento que você vai ajudar. Vai chegar o momento que você vai estar lá. Mas ainda não é o momento. Deixa eu tratar. E Paulo estava sendo tratado pelo Senhor, como também aqueles crentes em Roma estavam sendo tratados por Deus para receber Paulo. Ele vai dizer isso no versículo 13 e 15, que era um desejo dele ir, mas sempre era impedido de poder chegar. Paulo, ele escreve esta carta perto do fim da sua viagem, da sua terceira viagem missionária. Atos 22 e 3, ele fala sobre isso. Ele vai fazer suas viagens missionárias e no finalzinho da terceira, ele decide agora ir para Roma. E ele vai e começa a escrever no finalzinho da sua viagem. Enquanto ele escrevia, ele estava hospedado em Corinto, na casa de um amigo por nome de Gaio. E logo depois, quando ele começa a citar, ele tem um amigo por nome de Técio, a qual ele cita e Técio começa a escrever as cartas. E isto vai passando. Mas qual o propósito que Paulo ele vai escrever Romanos? Paulo escreve esta carta por duas coisas. A primeira, Paulo vai escrever esta carta porque havia pessoas levantando falso testemunho sobre o evangelho de Paulo. E Paulo agora ele vai escrever, ele vai deixar por escrito, para mostrar àqueles homens que aquilo que pensavam dele não era o correto. A segunda coisa de Paulo escrever Romanos era para tratar com os crentes que estavam em Roma, tanto dos judeus para com os gentios, e quanto dos gentios para com os judeus. Estava havendo uma indiferença. Os judeus olhavam e diziam, sou o povo escolhido do Senhor, você não vai. Aí o gentio dizia, mas eu sou filho por adoção, o Senhor me aceitou, eu sou filho, mas vocês o rejeitaram quando vieram. Ou seja, estava uma confusão. Então Paulo ele vai ter este propósito enquanto ele escreve esta carta para os romanos. O tema principal de Romanos está nos versos a qual a gente acabou de ler, o verso 16 e o 17. Este é o tema central de que toda a carta de Paulo, ela se baseia. Por quê? Porque Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo ele para aqui e vai dizer, olha, eu sou cristão, eu perseguia, eu matava, eu prendia, mas agora que eu me converti, eu não tenho mais vergonha. Podem me matar, podem me perseguir, podem me bater, podem me prender, mas eu não vou me envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. E muitas das vezes, por algo fútil em nossas vidas,
a gente pelo momento se envergonha do Evangelho. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na rua. Muitas das vezes as pessoas chegam para fazer motivos de chacota e dizem: é o crentezinho, é o pastorzinho, é a missionarinha, agora só quer ser assim, agora só é santo, só vivia numa vida desmantelada. E muitas das vezes a gente, pelo fato de ser humano, muitas das vezes a gente tem aquela vontade de parar, de desistir. Até pelo fato do Evangelho nos tempos de hoje ter sido deturpado por estes falsos ministros, por falsos homens que dizem ser de Deus e começam a envergonhar o Evangelho. Mas como Paulo estava dizendo aqui, eles podem falar besteira, eles podem fazer o que quiser, mas eu tenho convicção. O que, Paulo? Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E logo depois ele vai citar e vai dizer: porque nele se descobre o que? A justiça de Deus. Qual a justiça? De fé em fé. Mas por que, Paulo? Porque o justo, ele viverá pela fé. Então a carta que Paulo escreve aos Romanos, ela é baseada somente nestes 2 versículos. É a justiça, é não envergonhar, é a santificação, é viver sobre os propósitos do Senhor sobre a vida. É por isso que eles colocam isto como tema central da carta. Finalmente, Paulo ele vai declarar agora uma vida útil. Ele diz: sim, agora eu tenho uma vida, agora eu posso viver. Parece um pouco contraditório. Como é que eu posso viver agora se eu só vivo preso? Como é que eu posso viver agora que eu só vivo apanhando? Como é que eu posso viver bem agora desta maneira? É porque Paulo entendia que a recompensa dele não estava aqui na terra. Paulo entendia que a recompensa maior estava lá no céu. Ele poderia sofrer aqui, ele poderia ser preso aqui, mas de uma coisa ele tinha certeza: enquanto eu perseguia e matava, o Senhor me converteu e agora eu escrevo cartas para libertar aquelas pessoas que estão aprisionadas no mundo do pecado. Era por isso que Paulo ele tinha esta alegria. Esta carta de Romanos, ela também serve para ter um entendimento tanto social, civil, moral das pessoas. Ou seja, em muitas das vezes, Romanos, alguns trechos, alguns versículos são usados para que as pessoas possam ter uma vida moral, civil e cultural. Muitas das vezes no meio secular, alguém pega algum versículo, alguma frase, algo do tipo e coloca: olha, a Bíblia diz isso, e traz este contexto para os dias. E Paulo ele vai terminar Romano expondo os seus planos pessoais. O capítulo de número 15. Ele vai olhar e vai dizer: olha, eu tinha plano de fazer isso, estabelecer isso. O capítulo 15, ele coloca os seus planos pessoais. E ele faz saudações às pessoas. A última demonstração e uma doxologia. Mas o que seria essa doxologia? Esta palavra deriva-se do grego doxo, que quer dizer glória, louvor, majestade, e logos, que quer dizer palavras. Ou seja, logo formando temos o quê? Palavras de glória, palavras de louvor, exaltação, saudação ao Senhor. E Paulo finaliza essa carta mostrando isso e dizendo: olha, eu escrevi, eu trouxe para vocês repreensão, discernimento, como vocês devem se comportar, mas tenha certeza de uma coisa: eu nada tenho, tudo é para a glória dele. Eu vou encerrar minha carta dando louvores a ele. É isto que Paulo ele passa sobre esta carta. E muitas das vezes a gente, pelo fato de que acha que muitas das vezes é alguma coisa, e entendemos que nada somos. A gente para analisar e olhar. A gente vivia escanteado quando se converteu. A gente tinha vergonha até que as pessoas citassem nosso nome.
Mas o Senhor vem, derrama graça, te dá um talento, te dá um dom. Aí porque agora tu canta, aí tu vive agora de nariz em pé. Aí porque agora tu toca, não sabia nada, aí agora tu quer ser um ministro. Tu chegava aqui e falava 5 segundos de um versículo. Aí agora que fizeste um curso, acha que é superior aos outros. Eu tenho um recado para você nessa noite. Você não é nada, você não tem nada e você não pode nada. Porque tudo vem do Senhor. Quando eu falo e digo isso, eu me coloco no lugar. Minha esposa, meus amigos do convívio sabem como eu sou. Eu sou um cara que gosta de ser reservado. Eu sou um cara que não conto muito da minha vida. Eu sou aquele cara que sou calado, fechado, eu faço as coisas. Mas por quê? Porque eu aprendi que aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, não me dá honra, não me dá glória. Porque eu só consigo fazer, eu só consigo ter, se Ele permitir eu fazer. E hoje está assim. As disputas sobre os púlpitos, as disputas sobre o Evangelho. Porque eu canto, eu tenho uma agenda, eu agora posso. Eu canto mais do que ciclano. Não, eu toco, eu sei fazer um acorde, eu sei colocar um dó com nona, com um décimo, que eu não entendo disso. Aí, não, eu sei alguma coisa. Não, eu fiz um curso, eu fiz uma teologia, eu sou um cara entendido, eu tenho um entendimento. Não. Pelo contrário, quanto mais é dado a você, mais você vai ser cobrado. Você entende de música? Então se você não tocar o seu melhor para com Deus, vai ser cobrado de você. Não, eu canto, Deus te deu o dom de cantar. Então se tu não cantar de todo o teu coração, o Senhor cobrará de você. Não, mas eu estudei, eu entendo as escrituras de Gênesis ao Apocalipse. Se você pregar heresia e não seguir conforme a lei, Deus Ele vai cobrar de você. Então percebe-se e entende que quanto mais é dado, mais é cobrado. E Paulo entendia isso. Paulo não era ninguém raso. Paulo foi um cara que foi instruído em tudo, nas leis. Gamaliel vai lá e instrui Paulo. Paulo tem dupla cidadania. Paulo entende das leis. Paulo entende de tudo isso. Paulo poderia olhar e dizer: eu sou o apóstolo, eu devo fundar a igreja, eu sou o cara que você é colocado. Mas em suas cartas Paulo inicia dizendo: eu, Paulo, servo do Senhor. Eu, Paulo, servo do Deus Altíssimo. Eu, Paulo, servo. Paulo sempre se colocava como servo. E hoje os valores estão invertidos. O irmão, não me chame de irmão não, pelo amor de Deus, eu sou o pastor, o presidente que fui colocado. Irmão, para de besteira. Você não tem, você não é nada. Se a gente pegar a história desses homens, o que passaram, eles deveriam receber a glória, mas eles entendiam que dizia: eu não sou digno, o Senhor quem é. Então devemos parar e tirar isso da mente. Eu sei, eu faço melhor, eu faço. Não. Você faz com a ajuda e o auxílio dele. A gente não depende. A gente que depende de Deus, Ele não depende de nós para fazer alguma coisa. Se Ele quiser, Ele vai lá e faz. Mas nós somos dependentes dEle. Para quê? Para andar, para falar, para ouvir, para respirar, para ver. Nós somos dependentes. E Paulo, ele entendia isso. E ele iniciava com a sua humildade: eu sou servo. E no final ele encerrava dizendo: glória seja dada ao Senhor. Porque Paulo entendia que ele não era nada. Alguns destaques tem em Romanos que faz ela ser essa carta. Primeiro, Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo, a epístola teológica por excelência do Novo Testamento. A segunda característica: Paulo escreve no estilo de pergunta e resposta, ou seja, um diálogo. Quando você começa a ler Romanos, você vai ver que tem perguntas e vai ter respostas.
É desta maneira que Paulo ele vai começar a escrever Romanos, em uma forma de diálogo. Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Paulo apresenta a justiça de Deus como revelação fundamental do Evangelho. E o capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Há mais características, mas se a gente fosse buscar, colocar, ficaria algo muito extenso. Então eu peguei algumas que são consideradas principais. E agora, alguns homens que passaram daquele tempo, tanto do avivamento quanto da reforma, todos eles passaram e deixaram comentários sobre o livro de Romanos. John Murray diz que Romanos é uma exposição e uma defesa do Evangelho da graça. John Stott vai dizer: considero Romanos uma espécie de manifesto cristão. Bruce vai chamar Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Guilherme Orr vai dizer que doutrinamente Romanos é o maior livro já escrito. E chegando agora na reforma, Lutero vai ler Romanos, a qual o livro que ele se identificou, seus olhos foi aberto, foi colocado as 95 teses, e ele vai olhar e vai dizer: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento, e o mais puro evangelho que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustiva ou entendida. E quanto mais ela é estudada, tão mais agradável ela se torna e parece-se bem melhor. Ou seja, homens daquela época liam Romanos, preparavam estudos e começaram a olhar e a entender e disseram: realmente, Romanos não é apenas uma carta, Romanos não é apenas uma epístola, ela é mais do que isso, ela é um ensinamento, ela é um compêndio teológico, ela é algo surreal para ser feito. Nunca alguém vai ler ela do capítulo 1 ao 16 e vai entender tudo que está ali, porque nunca vai ser suficientemente. O nosso pensamento, o nosso entendimento, ele é limitado. A gente entende aquilo que o Espírito Santo nos faz entender, mas a partir do momento que a gente lê, a gente sempre vai estar aprendendo. Vai ser algo tão bom em nossas vidas que a gente nunca vai querer deixá-la de ler. Ela não deve ser somente como: eu vou ler hoje. Eu vou ler hoje. É ter ela como um dia a dia, é ter ela não. É você ler ela com um objetivo de dizer: o que é que o Senhor quer que eu aprenda no capítulo hoje? O que é que o Senhor quer falar comigo neste capítulo de hoje? E são ensinamentos que trazem para a vida. E João Calvino, ele vai ler Romanos e ele vai fazer a seguinte declaração: se atingimos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. João Calvino, ele lê agora e vai entender que, se eu conseguir compreender o que Romanos está querendo me passar, vai ser uma porta aberta para os tesouros a qual ninguém conseguiu alcançar. Ou seja, olha a riqueza que muitas das vezes a gente tem nas mãos e não entende o valor. É por isso que foi necessário ter essa introdução antes dos capítulos chegarem, para que você possa entender o poder, o que esta carta ela está querendo tratar, o que ela está querendo trazer, para que só assim nos próximos domingos você possa compreender e entender: agora eu sei o que ela quer dizer.
Eu sei porque Paulo fez sobre isso. É por isso que foi necessário ter hoje somente uma introdução vasta sobre Romanos. Nessa epístola, Paulo subiu às alturas excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Por inspiração divina, o apóstolo expôs de forma lógica as grandes doutrinas da graça. Então, Paulo, ele passa por tudo isso. Paulo, ele é um homem que é estudado, é um homem que ele coloca tudo no papel. Ele escreve, ele entende. E aqueles homens que passaram, e até hoje, quando lemos, quando vamos preparar sermões, quando a gente vai estudar sobre ela, a gente olha e vê que realmente Romanos é mais do que uma carta. Romanos, ela é algo que é para ser vivido diariamente. Então esse foi um panorama razoável do que é Romanos, que eu acabei de passar para vocês. Há mais coisas, há coisas profundas, mas isso é para ser tratado em estudos. Agora eu vou falar um pouco sobre a trajetória de Paulo, a sua trajetória até ele chegar em Roma. Primeiro, Paulo, ele é preso em Jerusalém. Após uma série de viagens missionárias, Paulo foi preso por acusações feitas pelos líderes religiosos judeus. E aqui eu abro um parêntese. Quando você começar a falar a verdade, a ser sincero, nem se preocupe, você vai sofrer perseguição. Calúnias vão ser levantadas contra você. E muitas das vezes a gente não entende isso. Quando a gente começa a expor a verdade, a seguir correto, a seguir os caminhos que é para ser seguido, aí as perseguições começam, as calúnias começam a ser levantadas, as pessoas começam a olhar e dizer: ai pia, e tu visse o quê? Olha, foi assim, assim, assim. Aí essa conversa que foi falada aqui, quando vai para outro lado, já vai de um modo diferente. Aí quando chega, diz: rapaz, tu fizesse isso. Eu? Sim, está todo mundo sabendo que não foi assim que aconteceu, não. Por quê? Porque você está falando a verdade. É porque você está sendo direto, você está sendo sincero, você está sendo íntegro. Mas não tenha problema, continue na sua retidão, porque a recompensa ela vai chegar sobre a tua vida. E Paulo poderia questionar e dizer: espera aí, vocês vão me prender por quê? Porque eu estou pregando o evangelho. Mas Paulo entendia que ele tinha um objetivo de estar preso. E quando disseram: olha, Paulo, estão te procurando e vão te levar para a prisão. Paulo: tá certo, eu estou indo. E Paulo vai para a prisão pelo fato de líderes religiosos, judeus, aquele povo que o Senhor o escolheu, agora começa a perseguir e levantar calúnias contra Paulo. E Paulo vai para a prisão. Porém, como Paulo tinha dupla cidadania, Paulo agora vai e apela para o imperador em Roma. Ele diz: eu sou romano também, eu não quero estar preso aqui em Jerusalém não. Se eu for para ser condenado, eu quero ser condenado em Roma, no império, porque eu também sou romano. Aí Paulo, ele apela para isso. O imperador olha e concede o pedido de Paulo. Paulo vai ser transferido agora para Roma. É colocado no navio junto com outros prisioneiros. Porém, no meio do caminho, algo acontece. Um acidente acontece em Malta. O navio se quebra, afunda e eles vão para aquela cidade. E são bem recebidos pelo aquele povo. E Paulo, como não perde a oportunidade, começa a evangelizar e falar do evangelho àquele povo que está ali. E Paulo passa aquele período até o navio ser consertado para que eles possam seguir viagem. O tempo passa, o navio é consertado, eles voltam para dentro do navio e vão para Roma. E Paulo chega
Quando Paulo chega em Roma, diferente de Jerusalém, Paulo agora é colocado numa prisão domiciliar. Paulo agora já tem um tratamento diferente. Por quê? Por conta da sua cidadania romana. Paulo é colocado dentro de casa, numa prisão domiciliar. E ainda com duas coisas. Você, Paulo, pode receber visita e você também pode falar do seu evangelho. Olha o propósito de Deus sobre a vida de Paulo. Se Paulo tivesse questionado, eu não vou ser preso, estão fazendo calúnia contra a minha vida, talvez Paulo não tivesse chegado a Roma. Aí Paulo diz, tá ok, eu vou ser preso. Tem um acidente, ele evangeliza o povo, no meio do caminho ele chega em Roma, e quando chega lá, o Senhor dá a oportunidade de dizer a ele, olha, você vai ficar, você vai receber visita, e ainda você vai falar do meu amor enquanto você está preso. E eu lendo isso, eu estudando, eu comecei a compreender e a ter um entendimento. É que muitas das vezes, Deus ele pega as coisas improváveis para nós, para transformar em um propósito. Eu vou repetir. Muitas das vezes há coisas improváveis para nós. Senhor, isto é improvável, eu não estou entendendo. Como assim? Não é para ser feito desse jeito. Tenha calma e entenda uma coisa. Para você é improvável, mas lá na frente vai ser um propósito de Deus sobre a tua vida. E Paulo, ele entende isso. E Paulo, quando ele chega em Roma, aí ele diz, pronto, agora sim, eu estou no lugar correto. Eu falei, fiz missão, falei em todo onde eu podia, mas agora é no lugar da minha cidade, agora é em Roma. Agora eu vou falar aqui, e eu sei que eu vou ser morto, mas mesmo assim, eu já cumpri com o meu chamado. E Paulo agora começa a exercer isso em Roma. Durante esta prisão dele em Roma, domiciliar, Paulo vai escrever algumas cartas. Cartas essas que vão para Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após 2 anos de prisão domiciliar, após 2 anos que Paulo ele está ali preso, chega agora o momento do julgamento. Chega agora o momento da sentença. E aqui agora há 2 linhas de pensamentos. Vai ter estudiosos que vão dizer que Paulo, ele foi absorvido do julgamento, foi solto e continuou pregando e viajando, fazendo missões. Outra linha de pensamento vai entender que Paulo foi julgado, foi decapitado e foi morto ali em Roma. E agora? E agora eu não sei. Eu sei que tem esses 2 pensamentos. Você leia, estude e veja o que encaixa com você e você siga. Algumas tradições afirmam que realmente ele foi solto. Ele continuou fazendo suas viagens. Mas outras contradizem e diz que não. Ele ali foi decapitado, foi morto e ali acabou a sua trajetória. A trajetória do apóstolo Paulo em Roma é um exemplo poderoso de sua dedicação ao evangelho. Mesmo em meio às dificuldades e às perseguições, a sua presença em Roma permitiu que o evangelho se espalhasse ainda mais dentro do Império Romano e deixou um legado duradouro para a igreja primitiva. Paulo teve um impacto tão grande em Roma que ele mesmo ali na prisão, ele falava do evangelho às famílias, aos soldados, aos líderes e até o imperador ouviu as palavras de Paulo. E ficou marcado, e ele é hoje considerado como um homem que teve uma grande sabedoria sobre Roma. Um homem que é colocado igrejas com o seu nome. Um homem a qual foi feito estátuas para ele lá em Roma. É um homem que pelo fato de ser um homem que seguia o evangelho,
mas entrou no meio daqueles grandes homens e imperadores daquele tempo em Roma. Este é o impacto de quando um homem, de quando uma mulher de Deus deixa ser utilizada por Deus. Muitas das vezes a gente olha e diz: Senhor, eu vou te aceitar, Senhor, é necessário eu morrer pelo teu nome. Eu tenho uma vida boa aqui fora, eu tenho uma vida digna, as coisas dão certo, eu tenho meu trabalho, minha família é bem sucedida, as coisas estão andando bem. Aí tem os pregadores que dizem: não, se você aceitar Jesus, sua vida vai melhorar, você vai multiplicar, suas bênçãos vão ser colocadas. Não, meu irmão, se você vai aceitar o Evangelho, se prepare. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir perseguição, as coisas vão apertar. Mas tem um segredo, é que você vai passar juntamente com Ele. E Paulo entende isto. E Paulo, ele olha e diz: olha, o viver para mim é lucro, e o morrer é Cristo. E muitas das vezes a gente não entende isso. Muitas das vezes a gente quer dar prioridade às coisas materiais, às coisas terrenas que aqui estão, e a gente se esquece de dar importância para aquilo que é mais precioso e valioso em nossas vidas. O que é? É estar com uma intimidade com aquele que está lá em cima. Em toda essa trajetória, Paulo não ficou desamparado de maneira nenhuma. Mesmo em prisão, mesmo em perseguição, o Senhor sempre levantava alguém e dizia: olha, Paulo, eu estou contigo, eu estou te consolando, eu estou aqui. E Paulo, muitas das vezes, quando parava e pensava em desistir, aí ele coloca um cara como Silas do lado dele e disse: e agora, Paulo? Eu disse: não sei não, fala o seguinte, tu canta e eu vou orar. Não, adora aí que eu vou falando aqui. Mas a gente está aqui, meu amigo, a gente sofreu, as costas estão abertas, a gente está amarrado. Porque naquele tempo, aqueles caras que eram presos, não era como hoje, colocavam uma algema e deixavam lá, mas eram seus pés e suas mãos amarradas em um pedaço de pau, e eles ficavam lá deitados desta maneira. Imagina você daquele jeito, com as costas todas lapiadas. Aí Paulo olha e diz: meu Jesus. Aí Silas olha para ele e diz: que foi, meu filho? Não sei. Oxente, está cheio de preso aí, bora, eu vou cantar. Tu ora aí, eu vou louvar, tu começa a pregar, tu começa a falar. E qual é o resultado disso? As cadeias se abrem. É isto quando a gente se dispõe a viver o chamado que Deus colocou em nossas vidas. Paulo entendia isso. E muitas das vezes a gente se fecha, a gente quer se retrancar. E o Senhor dizendo: meu filho, eu te chamei para fazer isso. Minha filha, eu coloquei na tua mão para ser feito. Meu filho, por que tu está procurando alternativas em outro lado? Eu te chamei para servir no meu reino. E muitas das vezes a gente não quer entender isso. Eu lutei muito, eu apanhei muito, eu sofri muito para entender o que Deus ele queria para a minha vida. Eu quebrei muito a cara, fazia as coisas sempre do meu jeito. Não, vou fazer isso aqui que vai dar certo. O Senhor dizia: você não manda mais em você, eu quero você aqui. Eu dizia: eu não vou não, eu vou por aqui. Ele diz: não tem problema, de um jeito ou de outro eu vou lhe colocar no objetivo, no propósito que eu quero para a sua vida. E até eu entender isso, eu quebrei muito a cara, eu sofri muito, eu chorei muito, eu fui perseguido muito, eu fui caluniado muito. Mas eu entendi que não importa as acusações, não importa as calúnias, não importa as perseguições, não importa os falatórios. O que me importa é eu cumprir aquilo que Deus ele me chamou para fazer. E Paulo ele entende. Vai ser preso, vai ser colocado em prisão, você vai morrer. E ele dizia: tá certo, não tem problema, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus determinou que eu fizesse. E é algo muito lindo em uma de suas cartas, em Efésios, quando ele fala: olha, por esta causa, eu, Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai. Se você pegar isso e você ver o contexto, porque Paulo está dizendo isso, é muito lindo. Eram aqueles crentes que estavam soltos lá fora, com a liberdade, mas estavam aprisionados espiritualmente. E Paulo, preso
naturalmente, mas estava com a liberdade espiritualmente. E Paulo, mesmo preso, estava dizendo: olha, vocês estão aí fora, mas vocês estão presos espiritualmente, mas por causa de vocês, eu vou me pôr de joelhos perante o Senhor para interceder pela vida de vocês. É interessante como Paulo tinha esse amor pelas almas, como Paulo tinha esse amor para aqueles cristãos que estavam ali. E muitas das vezes, a gente, pelo fato de que o nosso irmão é abençoado, recebe a bênção, a gente olha e diz: pronto, agora tu vai ver, agora só quer ser, não, agora colocou ali, agora vai ser a honra, agora é a estrela. Ah, não, vai te ouvir, só vivia andando a pé, Deus abençoou com um carro. Mas também um carro é o ano 2000, é um carro velhinho, é um carro... Irmão, tem amor, tem alegria pela bênção e a vitória do teu irmão. Ah, rapaz, fulano de tal, foi colocado, levantado. Eita, meu irmão, eu creio que o Senhor vai fazer um trabalho bem feito. Eu estou contigo, eu dou a mão, a gente vai alcançar junto. E Paulo entendia isto. Mas, meu irmão, o Senhor te abençoou com um carro. Foi, meu irmão, um carro. Olha, achava aqui, aí quando vai olhar, é um Unozinho 95, né? A gente já está em 2023, um 95. Irmão, não é assim mesmo. Depois, irmão, vai trocando. Irmão, o Senhor te abençoou com o carro, varão, glória a Deus. Deus é fiel para cumprir, irmão. Isso foi o primeiro, Deus vai abençoar, vai chegar outro, vai vir melhor. Eu creio, estou contigo. É se alegrar com a bênção dos irmãos. E Paulo, ele tinha isso. Paulo olhava e dizia: a igreja está necessitando de oferta. Quando Paulo recebia a oferta da Macedônia, ele dizia: peraí, pronto, envie essa parte para aqueles que estão lá. Mas não, envie para aqueles que estão lá, vá lá, eles estão precisando, me ajudaram quando eu fui para lá. E muitas das vezes a gente esquece disso. As pessoas nos ajudam, está conosco. Aí quando o Senhor nos coloca num patamar mais elevado, quem? Não, diga que eu estou em casa não, vou poder não atender não, depois eu falo com ela, depois não. Não é assim, meu irmão, não esqueça de quem Deus levantou para te ajudar. Seja grato. Paulo entendia disso. E essa foi uma curta trajetória que ele passou até chegar em Roma. E agora eu vou começar a introduzir Romanos para vocês. O resumo do capítulo 1 ao capítulo 16. Isso aqui foi um pedido do nosso pastor, tá? Não estava no meu cronograma, mas ele disse: não, você vai fazer um resumo do 1 ao 16. Tá certo, pastor? Estou sobre a sua obediência. Eu vou fazer. O capítulo de número 1. Paulo estabelece a necessidade universal da salvação, tanto para os judeus como para o gentio. Ele destaca a importância da fé em Jesus Cristo como caminho para a justiça de Deus. Ou seja, Paulo, ele começa o capítulo 1, ele vai dar a saudação, vai dizer, se apresentando, depois ele vai mostrar a fé aos romanos. Ele pega o assunto e mostra a justiça pela fé sobre aqueles cristãos que estão em Roma. O capítulo de número 2, Paulo começa agora a abordar sobre a hipocrisia daqueles crentes que julgavam os outros, mas praticava a injustiça. Paulo agora escreve e vai dizer: olha, vocês que são líderes, homens que foram colocados, separados, homens da lei, vocês cobram que aquelas pessoas estão fazendo errado, mas por trás vocês também cometem o erro que eles estão cometendo. Não é assim não. Eu vou ensinar a vocês como deve ser feito. Ele mostra que a justiça de Deus vai ser sobre aqueles, não para aqueles somente que erram, mas para aqueles também que julgam de forma errada. O capítulo de número 3, Paulo vai fazer argumentos tanto aos judeus como ao gentio, que são pecadores e estão debaixo do pecado. Ele cita várias passagens das Escrituras para mostrar que não há ninguém justo, nem mesmo um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O capítulo de número 3, Paulo agora vai trazer e enfatizar aqui: nós somos justos porque fomos escolhidos, somos povo de Deus, somos judeus, Ele veio para nós. Aí o gentil olha e diz: mas vocês rejeitaram, o Senhor rejeitou vocês, somos agora filhos adotados, agora nós que somos filhos. Aí Paulo escreve e diz: está tudo errado, nem judeu e nem gentil, vocês, nenhum aqui, não tem nenhum perfeito, tudinho é pecador. Porém a gente necessita da presença e da glória de Deus. É isso que Paulo ele trata no capítulo de número 3. Capítulo de número 4, Paulo vai fazer argumentos. A justificação pela fé, que não é uma recompensa pelas obras, mas um dom gratuito de Deus para aqueles que creem. Ele enfatiza que a fé é o meio pelo qual a justiça de Deus é imputada aos crentes. Por quê? Porque os cristãos estavam acreditando aqui que pelas obras eles eram salvos. Quanto mais eu doar para os pobres, quanto mais eu dar para as viúvas, quanto mais eu fizer, quanto mais eu vou ser salvo. Aí Paulo olha e escreve para eles: não é assim. Vocês não vão ser salvos pelas obras que vocês fazem, mas vocês vão ser salvos pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Aí ele começa a ensinar e a demonstrar esse povo que está lá. O capítulo de número 5, Paulo compara a obra de Adão com a obra de Cristo, porque eles olham e faz uma semelhança. Olha, Adão foi o homem que foi criado e trouxe para a criação, mas teve um problema: o pecado entrou por ele. Aí Paulo olha e diz: certo, foi pelo um homem, mas também pelo um homem que veio dos céus, o pecado teve que ser aniquilado. Ele faz essa comparação dizendo: olha, por Adão entrou o pecado, mas por Cristo somos abundantemente salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É isto que Paulo ele vai tratar no capítulo de número 5. Capítulo 5. O apóstolo destaca a superioridade da obra de Cristo em relação ao pecado de Adão. Ele enfatiza que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Capítulo de número 6, Paulo vai começar levantando uma possível objeção. Os crentes aqui estavam dizendo: olha, então se o pecado superabundou a graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Aí Paulo olha e diz: não é assim não. Negativo. A partir do momento que vocês aceitaram a Cristo, superabundou a graça de Deus sobre a vida de vocês. Vocês agora têm que deixar o pecado morrer. Vocês não podem voltar a praticar aquilo que vocês praticavam. Aí Paulo agora vai começar a instruir e ensinar sobre isto no capítulo de número 6. O capítulo de número 7, Paulo vai abordar a luta interna do crente entre a carne contra o espírito. Paulo agora vai dizer: olha, eu sei que a carne de vocês peleja, a carne de vocês querem fazer, mas não faça. Lute, vocês têm um Espírito de Deus, vocês conseguem passar por isso. Vocês têm um Espírito Consolador que o Pai enviou para vocês interceder por Ele quando chegar o momento de aflição. Paulo ele passa por isso que ele vai escrever e dizer: olha, isto que eu não quero fazer, eu faço, mas o que eu não quero, mas aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não faço, eu quero. Ou seja, aqui agora tem a luta da carne contra o espírito. Muitas das vezes a gente passa por isso. A carne ela quer reinar, a carne ela quer fazer, mas muitas das vezes o Espírito Santo fala dentro de nós e diz: fecha a boca, cala a boca, não diz nada, apenas olha, vai, fecha aí, não fala nada, porque eu sei que o teu espírito ele vai estar fortalecido. E muitas das vezes, ao nosso pensamento, a gente vai dar até com a razão. Eu costumo uma história, não, eu vou falar agora, eu estou com a razão, eu sei que eu estou, o Espírito Santo. Opa, cala, fecha,
Sou eu, Deus, que justifico você. Não é necessário você falar. Calma, entrega a mim, entrega ao Senhor, que Ele vai saber fazer. E é isto que Paulo ele trata no capítulo número 7. A luta, a briga que temos que ter contra a carne e contra o Espírito. O capítulo de número 8, Paulo vai escrever um dos maiores, como eu disse no início, um dos maiores capítulos. Paulo ele vai escrever ao capítulo número 8. Ele aborda a vida no Espírito Santo, a filiação divina dos crentes e a segurança e a esperança que temos em Cristo. Paulo nos lembra que apesar das lutas, do sofrimento, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nada pode nos separar do amor de Deus. Assim como está em Romanos 8, a partir do 35, eu acho, deixa eu ver, deixa eu tirar a dúvida, a partir do 31, que ele vai começar a dizer: o que diremos, pois, o Senhor estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho e deu a ele e entregou para a morte todos nós. Quem nos condenará? A morte, a vida, os principados? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois eu te digo, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nenhuma outra coisa vos poderá separar do amor de Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele começa a ensinar e a dizer sobre isso. Capítulo de número 9, Paulo aborda a soberania de Deus na eleição e na salvação. Paulo enfatiza que a salvação não está ligada à descendência física ou às obras, mas é uma obra da graça de Deus. Capítulo de número 10, Paulo aborda a justiça pela fé e a importância da proclamação do Evangelho. Paulo destaca que a salvação está disponível para todos, mas é necessário crer e confessar a Jesus como Senhor. Aqui está tendo um problema que as pessoas estão questionando e dizendo: mas o Senhor, Ele não veio para com todos, então todos estão salvos. Aí Paulo olha e diz: não é bem assim. O Senhor, Ele veio para todos, Ele quer que todos sejam salvos, é o desejo dEle, porém, só é salvo aquele que crê, aquele que confessar, aquele que pôr em prática os seus mandamentos, aí sim, esses serão salvos. É esta coisa que ele está tentando trazer no capítulo número 10, ele enfatiza que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e que a proclamação do Evangelho é essencial para que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas. O capítulo de número 11, ele aborda a questão da rejeição e a restauração de Israel. Paulo enfatiza que apesar da rejeição de muitos judeus, Deus ainda tem um remanescente fiel. Ele destaca a importância da fé em Cristo para os judeus e os gentios, e ressalta que Deus tem o poder de restaurar o seu povo escolhido. O que está acontecendo aqui é que o povo diz: então nós que somos judeus fomos rejeitados, não tem mais nenhum povo, Deus não vai mais voltar, não tem mais um povo escolhido. Aí Paulo vai olhar para ele e dizer: não, você está errado, ainda tem um remanescente lá paradinho, ainda tem alguém que está lá no cantinho, ainda tem um povo que foi rejeitado, mas eu zelo para com eles, ainda há alguém que foi colocado lá, mas eu vou levantar. Mas Senhor, foi ele, certo, você foi, meu filho, mas ainda há os remanescentes que vai aparecer. Quando eu estava vendo isso, lendo e estudando, eu comecei a olhar e a entender que nos tempos de hoje, o Evangelho sendo deturpado, sendo envergonhado, homens envergonhando o Evangelho, e eu dizendo: Senhor, por que o Senhor permite? Senhor, por que o Senhor deixa que as pessoas te envergonhem dessa maneira? Por que o Senhor deixa que o povo pegue, brinque do teu Evangelho? Aí o Senhor disse: meu filho, tu está acabando de ler. Eu digo: eu não estou entendendo. Ele disse: ainda há um remanescente.
Embora aqueles que envergonham, aqueles que dizem, aqueles que deturpam o Evangelho, o Senhor está dizendo: eu ainda vou levantar um remanescente. Ainda há um povo escolhido que eu vou levantar para falar do meu amor verdadeiramente. Ainda há um povo que vai falar sobre esta terra, do meu nome, o arrependimento, e eu vou ser levantado e glorificado sobre o nome desses. E eu comecei a entender e disse: Senhor, é verdade, ainda há um remanescente. Cadê aqueles que o Senhor vai levantar como remanescente nessa geração? Aleluia, glória a Deus. Ainda há alguém que Deus vai levantar. Eu estou rejeitado, eu estou no canto, eu estou sozinho, mas o Senhor está dizendo: eu vou levantar uma geração. Deus vai levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar. Ainda vai ser levantado um remanescente. Ainda vai ser levantado pessoas para falar do verdadeiro Evangelho. Ainda vai ser levantado pessoas para falar do amor de Cristo. E é isso que Paulo ele está tratando no capítulo de número 11. No capítulo de número 12, Paulo vai enfatizar a importância de sermos submissos às autoridades e de vivermos em harmonia com todos. Ele destaca a importância de não serem vencidos pelo mal, mas de vencer o mal com o bem. E muitas das vezes os governamentantes nos oprimem a igreja, nos colocam no canto, mas o Senhor está dizendo: obedece. Estão fazendo mal, mas trata com bem. Estão machucando, estão oprimindo, mas faz o contrário, paga com bem, fala com bem. É isso que Paulo está ensinando. Capítulo de número 13, Paulo enfatiza a importância da submissão às autoridades governamentais e da prática do amor e da justiça na sociedade. Paulo destaca que as autoridades foram estabelecidas por Deus e que os crentes devem viver em conformidades com a lei estabelecida. Mas, Senhor, por que o governo oprime o teu povo? Por que o povo? Olha, filho, foi o Senhor que colocou aqueles homens, foi o Senhor que estabeleceu. Obedece, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aos nossos olhos é errado, é injusto, mas aos olhos do Senhor, Ele sabe como fazer justiça. O capítulo de número 14, ele aborda a questão das opiniões divergentes da liberdade cristã. Paulo enfatiza a importância de receber os irmãos fracos na fé, de não julgar uns aos outros e de agir em amor e em consideração pelo bem-estar do próximo. Aqui agora estava vendo um problema. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam cheios, quando chegavam os irmãos fracos na fé, que iriam pedir ajuda, dizia: não, meu irmão, você não está no patamar nosso, a nossa presença, a nossa glória, a nossa unção, ela está mais elevada, não tem como você estar junto da gente não, você está fraquinho, a gente ora 1 hora, você 5 minutos, você fique no canto, não tem como você estar junto com a gente. Aí Paulo olha e diz: estão errados, vocês têm forças, vocês têm unção elevada, aqueles que estão mais fracos, puxe para perto de vocês. Você está fraco, meu filho, mas eu estou aqui com você, venha para cá. A força que eu tenho, a unção que eu tenho, vai ser para mim e para você. Venha cá, vou lhe ajudar, você vai ser levantado. Era isso que estava acontecendo, e Paulo adverte e diz: não, vocês estão errados, vocês têm poder, vocês têm unção, agora trate com aqueles que estão mais fracos.
E muitas das vezes a gente olha e diz: não, eu estou cheio da graça, eu prego muito, eu canto muito, eu falo muito, eu faço. E muitas das vezes as pessoas olham e dizem: irmão, eu não estou entendendo esse versículo, porque ele está dizendo. Ah, meu irmão, tá na cara, irmão, tu não sabe o que quer dizer isso. Pelo amor de Jesus Cristo, meu filho, ó aqui, ó. Você não tem entendimento não para saber o que está escrito aqui. E muitas das vezes a gente peca, a gente erra nisso por achar que é alguma coisa. Mas meu irmão, eu não estou conseguindo alcançar o tom aqui, é para cantar em dó, eu não estou conseguindo chegar. Tá não, meu filho? Desce o tomzinho abaixo. Não, mas não tem. Não, meu irmão, você consegue, amém. Você canta em dó, canta em sol, você faz. Mas o irmão não consegue. Não consegue não. Então vamos aqui, irmão. É nesse aqui. Você consegue só nesse baixo, é nesse aqui. Não, mas se a gente fizer. Não, meu irmão. A força que você tem, a unção, a graça que está sobre você, você deve compartilhar e trazer para perto aqueles que estão mais fracos. É isto que Paulo está enfatizando e ensinando. Capítulo de número 15. Paulo agora vai abordar a importância da convivência harmoniosa entre os crentes, a inclusão dos gentios no plano da salvação, Deus e encorajamento mútuo na fé. Paulo exorta os crentes a suportarem as fraquezas uns dos outros. E Paulo agora encerra no capítulo de número 16. É uma lista de saudação de pessoas e reconhecimento a várias pessoas em Roma. Paulo envia saudação aos seus colaboradores e parceiros na obra do Evangelho, bem como outros crentes em Roma. Ele destaca a importância da comunhão e da cooperação entre os crentes e encoraja-nos a permanecer firmes na fé. E este é um resumo do que a gente vai passar nestes domingos. Isso foi uma palha da palha que eu dei por cima. Há coisas mais profundas, há ensinamentos que vocês vão ter pelos homens, os pregadores que vão passar aqui. Do capítulo 1 ao 16, você vai ver a grandeza que Romanos ela tem. E Paulo agora encerra olhando e dizendo: olha, obrigado a todos. Paulo reconhece quem ajudou ele. Paulo reconhece quem hospedou ele. Paulo reconhece que enquanto ele citava, quem escrevia para ele. Paulo reconhece aonde ele passou e as pessoas que ajudaram. Então que nessa noite a gente venha entender e compreender que a gente não venha esquecer das pessoas que nos ajudaram, das pessoas que estavam conosco na dificuldade. Que a gente possa entender que mesmo que a gente acha que esteja com a unção lá em cima, com uma vida ministerial lá em cima, mas é necessário a gente olhar para aqueles que estão lá e estender as mãos e dizer: venha, meu filho, eu vou te ajudar, você vai ser levantado, você vai estar comigo. É a gente entender que a gente deve ser submisso e ser responsável por aquelas autoridades que estão sobre nós. É a gente entender e olhar que não é a obra, não é aquilo que eu faço, não é aquelas práticas que eu digo: eu vou fazer isso aqui porque o pastor está vendo, vou virar aqui, eu vou colocar aqui porque o pastor está vendo, eu vou limpar porque o pastor está vendo, porque novembro vai chegar, vai ter consagração, e eu fazendo para o pastor ver, eu vou ser consagrado, eu vou ser levantado, eu vou ser colocado. Irmãos, lembre do que eu disse a vocês no início: quanto mais é dado, é cobrado a você. Não, mas eu quero ter um nome, eu quero ter um cargo, certo? Você está disposto a fazer? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a renunciar? Porque quem tem um cargo de liderança tem que renunciar a muitas coisas. Tem que dar testemunho em muitos lugares, principalmente em redes sociais. E muitas das vezes a gente: não, mas eu quero ter um cargo, eu quero ter um nome, mas não quer abrir mão dos prazeres da carne. Mas eu quero fazer para aparecer. Não, irmão. Faça com amor, faça com dedicação, porque a maior recompensa não é você ser ungido, não é você ser colocado, não é seu nome ser citado. A maior recompensa é o seu nome estar escrito lá no livro da vida. E Paulo ele encerra no capítulo 16, tendo um entendimento que
ele chegou aonde ele chegou, não foi sozinho. Ele teve dependência de Deus. Deus levantou pessoas para estar junto com eles. Deus livrou Paulo sobre muitas coisas que ele passou. E muitas das vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Muitas das vezes a gente acha que a gente sozinho consegue fazer tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente não faz nada. Muitas das vezes a gente é orgulhoso e diz: eu não vou querer ajuda de ninguém, eu vou fazer. Sinto muito, você não vai chegar a canto nenhum. Porque você só faz, você só tem se do alto for lhe dado. Se alguém for colocado sobre a vida de você. E eu encerro com uma passagem muito linda que me impactou de Paulo. Paulo era conhecido como Tarso. Perseguia os cristãos. Recebia carta do Sinédrio, que era para ser pessoas que colocavam carta para proteger os cristãos, mas por trás estavam escrevendo cartas para perseguir e matar os cristãos. E Paulo pega as cartas, leva, aprisiona, mata. Mas chega um momento que Saulo, ele tem um encontro que é o mesmo Paulo. Isso é só nome por conta de cidadania. E quando ele tem um encontro, ele chega e o Senhor agora diz: está certo, Paulo, tu perseguiu, tu matou, tu colocou na prisão. Agora tu vai passar por tudo que tu fizesse lá atrás. Tu vai ser perseguido, tu vai ser preso. As pessoas vão procurar para te matar. Aí Paulo olha e diz: está certo, mas antes que isso aconteça, eu enviava cartas para matar, para perseguir a igreja. Mas agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer cartas para edificar a igreja. Aí Paulo começa, primeira carta a Romanos, Efésios, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, Gálatas. Aí ele começa a escrever. Aquele homem que escrevia cartas para matar, aprisionar, Deus pega a vida dele e transforma e diz: agora você vai edificar, agora você vai ensinar, agora você vai instruir. Eu não estou entendendo, eu vou te explicar agora. Muitas das vezes aquela coisa que a gente acha que é improvável para nós, é o que Deus vai levantar com um propósito e vai dizer: eu chamei para a minha graça, eu separei para o meu nome. Você vai falar, você vai evangelizar. Eu te chamei para fazer aquilo que eu tinha sobre a tua vida. Então não questione, não fale: Senhor, eu não estou entendendo. Olhe para ele e diga: Senhor, eu estou na dispensação do teu nome. Faz como o Senhor quiser. Porque ele sabe o propósito que vai levar a você. Então que nessa noite você possa entender esta introdução, este panorama, característica e a trajetória que Paulo ocorreu sobre a igreja de Roma. No próximo domingo você vai sentir uma graça poderosa, porque o capítulo número 1 é muito rico. Nessa noite eu peço que você se coloque de pé, e desde já eu sou muito grato ao Senhor, em nome de